Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias de pessoas de Umuarama que vai com certeza inspirar você. E a minha convidada de hoje, ela é a pessoa que eu tenho total carinho e ela tem muita, mas muita história para contar para vocês. E outro detalhe, é a pessoa que tem mais performance que eu já vi na minha vida. Ela não sei como que ela produz tanta hora no dia dela. Ela começa às 5 da manhã e vai parar, sabe lá Deus que horas mais próximo da meia-noite possível. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, do nosso espaço. Muito obrigada, Rick. Eu só sei otimizar o tempo. Gente, é incrível. Não, é verdade, a gente brinca, mas segue ela no Instagram. Como que é seu Instagram, Ana? Ana Paula Santos. Ana Paula Santos. Segue ela uma semana e depois manda uma mensagem pra mim pra ver se eu tô errado. A mulher é o dia todo postando story lá, você não sabe como que consegue fazer tanta coisa no dia. Mas ela vai contar um pouquinho da jornada dela pra nós vamos entender um pouquinho dessa loucura. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Agradecer aí nossos parceiros, o Cláudia Bolos dos Salgados, a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Muito obrigado, pessoal, por estar acreditando no nosso podcast e apoiar o nosso podcast. E aí, quem que é a Ana Paula? Nasceu aonde? Como que começa a sua história? A Ana Paula nasceu em Centenário do Sul, uma cidade bem pequenininha, perto de Londrina. Assim, a referência é Londrina, mas entre Londrina, Colorado, Lupianópolis, por ali, há 44 anos atrás. E há 33 mora em Umuarama. Que legal. E o que te trouxe para Umuarama, Ana? O trabalho do meu pai. Meu pai era pedreiro, e aí, na época, aqui a construção civil estava em alta e nós viemos para cá. Entendi. E foi assim que viemos. E como que é a sua história? Como que tudo começou? Como que foi o seu primeiro contato com o mercado de trabalho? Com quantos anos? Nossa, nós começamos a trabalhar muito cedo. A gente veio de uma cidade muito pequena, então onde a mãe trabalhava, as filhas iam trabalhar também. Então minha mãe sempre fez diária e fazia salgado e fazia comida. Então desde sempre a gente estava na lida com ela. O meu primeiro emprego foi vendendo salgadinho de caixa de isopor. Numa época em que a gente teve um problema muito sério, meu pai teve um problema muito sério de saúde, perdeu a vista, e... Caramba! Ele perdeu a vista de diabetes? olho esquerdo. Não, um erro médico de uma cidade grande. E aí, depois disso, a gente teve que aprender a se virar, a gente era muito pequena. E aí, a gente se virou como dava. Como minha mãe sempre foi cozinheira, e aliás, cozinha muito bem. Já quero convite. Nossa, é maravilhoso. E aí, ela fazia salgado e a gente vendia salgado de caixa de isopor. E vendia tudo, né? Porque sai para vender, menina vendendo. Comida boa, menina vendendo. Comida boa. E, ó, a comida era maravilhosa. Você lembra a idade que você tinha já? Tinha 14 anos. E era de porta em porta? Na rua, de porta em porta. Entrava nos comércios, aí vendia nas escolas. E rapidinho vendia, voltava para casa. Você já tinha essa comunicação igual você tem hoje? Porque Sempre. você é uma comunicadora incrível, assim. Não, eu sempre fui bem com as palavras, sempre soube conversar. Não tenho muito problema com a timidez, então converso bem, falo bem. Acho que converso bem, acho que falo bem. Daí dá certo. Desenvolveu bem a função de vender. Na verdade, era mais entregar do que vender, porque eu costumo dizer que eu sou péssima vendedora. Eu sei entregar o produto, mas eu não sei vender, né? Então, eu não tenho muitas habilidades em vender, mas tenho em entregar o produto. Acho que E aí? casa uma coisa com a outra. Quanto tempo ficou nessa vida aí vendendo salgado? Acho que nós ficamos um ano e pouco. Depois vieram outras coisas. Já fiz muita coisa, já entreguei panfleto em sinaleiro, já trabalhei em escritório de advocacia. Aí as coisas começaram a melhorar e os empregos foram melhorando, né? Porque daí você vai conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Trabalhei muito tempo de garçonete no bar do Country, numa época, eu tinha 15 anos também. Então, assim, as coisas foram acontecendo dessa maneira. Um trabalho levava ao outro. Eu vendia salgadinho de caixa de isopor, conheci uma pessoa que precisava de uma funcionária em tal lugar. Gostou do meu jeito comunicativo, proativo. Vamos trabalhar comigo? Vamos. E ali conheci uma outra pessoa que tinha um emprego melhor, uma oferta melhor. Você não quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar com você. Legal. E disso eu passei a trabalhar com imobiliária. Já trabalhei em imobiliária.
Atendimento? No atendimento. Eu falo, muitas vezes a gente, até já explicando para quem está nos assistindo, muitas vezes a gente fala o poder do network, mas o network é movimento. Total. É movimento. Você se movimentava, aparecia oportunidade. Você se movimentava, aparecia a oportunidade. As oportunidades aparecem conforme você tem se gente que movimenta. só vê o network, nossa, eu preciso estar em certo evento, eu preciso estar em certa festa, eu preciso... Gente, movimento. Você É tem diário. É diário. Vai se movimentando durante o dia inteiro que você vai conseguir chegar a lugares incríveis. Eu costumo dizer sempre, quem me conhece sabe que essa é uma frase muito minha. Quem não é visto não é lembrado. Uhum. E isso é indiferente de evento, ou no clube, que é onde eu pratico minhas atividades, que eu sou visto o tempo todo, ou no mercado. Uhum. Porque às vezes você conhece uma pessoa que faz tempo que não aparece no seu salão e você encontra ela no mercado. Nossa, perdi seu contato. Pronto, já é uma oportunidade de que você vai trabalhar. Uhum. É uma cliente nova, né? Então, a gente tem que estar em movimento Exatamente. constante. Não significa que esse movimento, como você disse, tem que ser um evento. Uhum. Sim, é ótimo ser vista em eventos, mas pessoas se conectam com pessoas. Então, você conversar com uma pessoa em qualquer lugar, num passeio, numa caminhada, na rua. Fui numa loja, tava lá devolvendo uma roupa, encontrei uma pessoa Exatamente. E fechei negócio. Eu costumo dizer que as boas oportunidades acontecem quando a gente menos espera. Né? Ai, por que eu digo isso? Porque, assim, olha, fui trabalhar nessa imobiliária, saí de lá para um emprego que eu jurava ser, assim, muito melhor. Uhum. Que, infelizmente, não deu certo. Que eu durei uma semana, saí e fui para um outro... E aí, continuava com o trabalho de garçonete no Country, porque daí era freelance. Eu podia estar em qualquer lugar, mas... Era uma renda extra. Era uma renda extra. E essa renda extra me levou para um emprego maravilhoso, né? Que eu passei 4 anos trabalhando com eles e que, assim, hoje o que eu faço, eu amo de paixão. Uhum. Mas, graças a Deus, o que eu fazia, eu também amava. Uhum. Então, assim, trabalhando de garçonete, eu pude sair de garçonete e trabalhar numa empresa leiloeira. Que legal, você trabalhou com leilão. Trabalhei com leilão de gado durante muito tempo e adorava aquilo. Não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje. Uhum. Né? Era um ramo totalmente masculino, não tem a ver com beleza, mas é uma área muito dinâmica, que você tem que ser muito rápido em tudo que você faz. E foram anos maravilhosos. Como que é trabalhar com leilão, Ana? Cara, é muito louco. Porque você tem que estar... Hoje eu tô fora do mercado, então eu não faço a mínima ideia de quanto tá uma arroba de boi e como é que você vai fazer para vender. Né? Só que daí você já tem os compradores certos. Quando o leilão começa, você mais ou menos sabe quem vai comprar. E esse feeling você adquiriu com o tempo ou o pessoal já chega e já te fala? A gente adquire com o tempo, ele vai melhorando. Mas quando você começa, você precisa das pessoas que estão ali do seu lado para te ensinar. E eu tive ótimos professores na época, eram maravilhosos. E eu consegui aprender muito na área do comércio. De como me sair de situações que, às vezes, elas... coisiquinhas pequenas, assim, deu um errinho na compra, um errinho no valor. E um errinho no valor num leilão é um errão, né? Porque, assim, se você erra R$2, é muito dinheiro. Uhum. Né? Ele vai multiplicando, né? Multiplica. Então, assim, R$2 é uma maneira de dizer, né? Porque nem tem isso. Mas a gente adquire com o tempo e com quem está do seu lado. Porque, assim, quem está ali perto para te ensinar, para te direcionar, se você tem um apoio, se você tem alguém, é maravilhoso. Em todas as áreas da vida, né? Se você tem quem te direciona, quem consegue te ajudar, tudo flui mais fácil. Uhum. Mas o leilão é uma atividade e o ambiente são de pessoas de um poder econômico bem alto, né? Sim. Então quem vai frequentar um leilão são pessoas que têm potencial. Tem potencial de compra, tem potencial de negociação. E tem muita oportunidade ali dentro, né? Tem. E aí isso é uma coisa até interessante. É um lugar que talvez a pessoa que quer acessar um fazendeiro... O leilão é a porta de entrada de negócios. É onde você consegue fazer... Você, por exemplo, né, consegue alcançar clientes com potencial grandíssimos. E é uma área que cresce muito. E a nossa área... Agora, a nossa região é até menos, mas na época, 22 anos atrás, era um o Moarama era... A referência, Era né? a referência na pecuária.
Deu uma diminuída, eu acredito, mas ainda é referência. Tanto que toda vez que eu vou com meu pai lá, o Sicredi tá lá beirando. Sim. O São sempre Cicobi. grandes nomes. É. Né? Porque é onde gira. Por mais que tenha diminuído, o Moarama, a pecuária ainda é forte. E o que de valioso que você mais aprendeu com o leilão? Admirar as pessoas, a respeitar. Tinha muita gente, como você disse, com poder aquisitivo muito grande. E essas pessoas ensinam muito a gente. Uhum. Não sobre o ter, mas sobre o ser. E isso vale muito a pena. Aprender. Então, assim, eu aprendi muito. Que na vida você não tem que olhar a pessoa pelo que ela tem, e sim pelo que ela é. Uhum. Né? Então, tem grandes histórias, tem muita coisa, se for contar tudo. Esses 4 anos que eu passei lá, parece que foram 20. Foram muito bons. E nesses leilões que você... Era só Moarama ou não? Vocês faziam leilão Não, fora? Fora, fazer leilão no Paraguai. E como que era você ir pra fora fazer leilão? É muito diferente? Não é muito diferente daqui, porque a equipe geralmente era a mesma, né? A gente só precisava lidar com quem estava contratando o leilão. Mas, basicamente, era a mesma coisa. Por exemplo, Paraguai, é real, é dólar? Como que é? É Guarani. Cara, Guarani. Aí são milhões, né? Milhões. Você escutar, assim, 1 milhão de Guarani, você olhava. A primeira vez que eu escutei 1 milhão no leilão, eu falei assim, gente, mas isso não vale 1 milhão? Tipo, era R$200. A diferença, eu falei, nossa, como o real é valorizado aqui. Que legal. Era bem diferente. O Paraguai, leilão no Paraguai era muito louco. Era E aí uma caixinha de você surpresa. ficou 4 anos nisso. 4 anos. E o que te fez sair do leilão? O casamento. Aí você foi casar. Aí eu fui casar. Eu tive um filho antes de casar, e aí a gente... Ainda no leilão. Ainda no leilão. Do pai do meu marido mesmo. Uhum. Mas aí eu precisei abrir mão. Porque tinha essa questão da viagem, né? E não dava certo com a vida que eu queria naquele momento, de ser mãe, Uhum. dona de casa, esposa. Infelizmente, naquele momento, o leilão não cabia. Certo. Era uma paixão na minha vida, mas não cabia. Para aquela situação da vida que eu estava, não, E aí, não dava. depois que saiu do leilão, o que você foi fazer? Só cuidou de casa por enquanto? Cuidei de casa. Não foi trabalhar fora? Não. Fiquei um ano cuidando de casa, cuidando do filho. E aí, chega uma hora que não dá mais, né? Quem trabalha não consegue ficar sem trabalhar. Não consegue ficar sem. E aí, eu fui trabalhar num depósito de material de construção. Foi fazer o que lá? Eu fazia caixa. Na verdade, a gente fazia tudo, né? Porque quando você vai trabalhar no depósito de material de construção, que não é muito grande, você acaba fazendo de tudo. Você Atendimento. vende, você carrega, você entrega, você faz cobrança, você faz de tudo um pouco. E foi outra experiência. Foi outra experiência. Totalmente diferente. Foi uma experiência... Foi aí que eu descobri que eu não queria ter patrão. Eu não queria ter que trabalhar das 8 às 18 com 1 hora de almoço e sem tempo para criar meus filhos. Uhum. Para estar com eles. Então, eu precisava de alguma... E nisso, eu estava grávida do 2º filho, quando eu trabalhei no depósito. Entendi. Aí, eu já estava grávida. Então, eu precisava de tempo para eles. E quando você trabalha de funcionário, infelizmente, é uma coisa que você não tem. Você dá a sua vida para aquele patrão e tchau, obrigada. Então, eu não queria. Eu queria ter tempo para eles. Eu queria eu levar na escola, eu queria eu buscar. Então, assim, eu conciliava o meu trabalho com os horários deles. Uhum. Né? Daí eu comecei e falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei fazer nada. Vou ter que arrumar alguma coisa. Ai, vamos fazer comida para vender. Dá muito trabalho. O que eu vou fazer? Vou fazer unha. E comecei. Uma caixinha bem bonitinha, de madeira. Era a farmacinha do meu filho. Eu enchi de esmalte. E bora trabalhar. E você já tinha essa aptidão? Você já gostava? Ou você simplesmente falou, não, vou fazer unha? Eu aprendi a fazer por um motivo muito pessoal, assim, porque todo mundo inflamava minha unha. E aí eu aprendi. Uhum. Mas não tinha curso, não tinha nada. Eu só aprendi. Só pra não inflamar mais a sua. Só pra ninguém judiar mais de mim, entendeu? Então, assim, chega de pagar pra sofrer, aprendi. Mas, assim... Foi engraçado você falar isso. Eu entrevistei um barbeiro, inclusive o Gabriel lá da 95.
E ele hoje, a barbearia dele é top, tem um monte de barbeiro lá e tal. Mas o motivo dele começar a trabalhar com isso é porque o cara errou a barba dele e ele ficou indignado. Nossa, o Gabriel ficou numa indignação tão grande que ele foi lá e fez o curso Pra aprender. pra aprender. E aí era pra fazer a dele mesmo. Ele mesmo fazia a barba dele. E aí ele pegou gosto. Exatamente. E ele pegou gosto e abriu a barbearia dele e tá bombando. Então, é indignação, É né? indignação. Eu digo, não dá mais. E aí eu fazia uma vez da minha mãe, das minhas irmãs. Então, Aham. assim, fazia bem. Né? Não como profissional, mas fazia. Certo. Você se lembra da sua primeira cliente? Eu me lembro. Porque daí, o que acontece? A mulher onde eu cortava meu cabelo tava precisando de uma manicure. E aí eu fui pra lá e assim, catando umas clientes. O nome dela é Dona Eunice. Ela até faleceu faz alguns anos, mas foi a primeira cliente que eu tive, assim, e ela, não se preocupe. Na primeira vez é sempre muito difícil, mas daqui a pouco você vai tirar de letra. Ah, você falou que era a primeira. Falei assim, que era a minha primeira vez. Falei assim, eu tô começando agora. Muito obrigada por a senhora estar me dando essa oportunidade, porque ela sabia que ela ia me dar aquela oportunidade, porque a outra manicure não tinha ido. E aí, sim, foi tudo bem, é lógico, né? Depois fiz unha dela muito mais tempo, mas foi muito bem, né? Até porque já são 17 anos, deve ter ido muito bem. E aí eu continuei. Aí uma foi indicando pra outra. Uma foi indicando pra outra, daí eu comecei a Como que você atender a se domicílio. vendia? Eu não me vendia, Era só boca a boca. só boca a boca. Então, As através da clientes Eunice... vendiam. Eu nunca falei do meu trabalho. Uhum. Né? Hoje eu tô contando a história e agora você me perguntou isso, como eu me vendia, e acabei de cair a ficha que eu nunca me vendi. Que legal. Eu nunca fiz propaganda do meu trabalho, assim, vamos lá fazer unha comigo, hein? Eu tô fazendo unha, vamos. Começou de forma bem natural. Começou de forma natural e uma cliente puxando a outra, no boca a boca, vamos ali, vamos lá e tal. E a domicílio? Aí eu passei a atender a domicílio. Eu trabalhei bem pouco tempo com essa minha amiga. E logo que eu passei a atender a domicílio, eu comecei a fazer um curso de cabeleireira, porque daí eu só tinha unha, não tinha curso. Você queria agregar? E eu precisava fazer outras coisas. E aí eu comecei a fazer. E aí um curso puxou o outro. Daí eu trabalhei num salão, porque eu precisava fazer estágio. Um salão que era na Praça Santos Dumont, bem no redondinho ali, na rotatória, bem na esquina. Trabalhei 6 meses lá. Durante o curso eu trabalhava lá, porque daí precisava de um estágio prático, né? Você precisa pôr a mão na massa, né? Você faz o curso, aprende e bora trabalhar. E assim foi, uma coisa puxando a outra. E tudo isso no porta-mala do meu carro. E como que foi, Ana, pra você... quando você saiu do CLT para empreender, de fato? Como que foi pra você ajustar isso? Não na sua rotina, porque a rotina você ajustava seus horários, era tudo mais fácil. Mas como foi pra você ajustar a parte de gestão? Saber o quanto que aquilo ali ia dar por mês de dinheiro, como que separar as contas, o que é da empresa, o que tem que repor de esmalte, o que sobra de fato, saber precificar, como que foi isso? Olha, no começo, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu aprendo diariamente, porque eu falo que eu sou extremamente organizada com trabalho, com agenda, com horários, mas eu tenho uma deficiência grande em gestão. Preciso aprender, inclusive. Uhum. Mas no começo, você fica assim... No CLT, você sabe que chegou dia 31, dia 5, o seu salário está na conta. Né? Quando você passa a empreender, passa a ser autônomo, você tem que saber que você vai fazer o seu, faça chuva, faça sol. Então, era um medo constante, diário. Será que eu vou fazer o mesmo valor do meu salário? Sempre dava muito mais. Uhum. Mas o medo sempre era gigantesco. É até hoje, não muda. Quando a gente sai, começa a empreender, você fala, vou trabalhar menos. Mentira. Você vai trabalhar loucamente. Bem mais. Bem mais, porque é seu, porque você quer ver o negócio fluir, porque você quer atender bem. Eu atendo minhas clientes, elas sabem quando eu tô bem, quando eu não tô, quando eu mando mensagem confirmando o horário. Uhum. Então, assim, você passa a lidar com as clientes, mas elas não são números.
Elas são pessoas que a gente ama, e daí você fala assim, cara, como que eu vou administrar a minha renda com pessoas? Você quer ver quando você tá tudo organizado e todo mundo desmarca. Nossa. Aí, nesse dia, você fala assim, pronto, acabou meu orçamento. Já foi por água abaixo. Então, o empreender nessa área da Quando beleza, chove. quando chove, Quando chove. frio, chuva, tá doido. E quando chove para você atender a domicílio, que você vai de uma casa para outra, de uma casa para outra, ninguém desmarca. É lógico, graças a Deus, ninguém desmarcou. Uhum. Mas tá chovendo. Desce do carro, molha, sai. Desce do carro, molha, desce do outro, e entra, e molha, e sai, e vai. Meu, quando chega no final do dia, você tá cheirando cachorro molhado. Você já tá assim, ai, Senhor, ela podia desmarcar. Mas não, ela ia, fazia, e ótimo. Chegava no final do dia, molhada, pé molhado, com frio. Obrigada, Senhor. Venci mais um dia. E assim até hoje. E como que foi pra você se adaptar a essa nova rotina de empresário? Porque por mais que daí você fazia seu horário, você trabalhava mais. Sim. Então, nessa época dos meninos pequenos, eu não trabalhava mais. Ah, você se organizou pra trabalhar o horário mais tranquilo. Mais tranquilo, até porque eu precisava ficar com eles. Então, assim, o dia que eu trabalhava muito era no sábado, que daí eu tinha rede de apoio, minha mãe, né, o pai dos meninos, que me ajudava muito. Então, assim... Sábado é o dia todo aí, né? Sábado era o dia todo. Então, sexta e sábado, geralmente. Então, assim, nesses dias, a minha rede de apoio, graças a Deus, era bem boa. Então, eu conseguia administrar, assim, trabalhar bem, né? Até eu começar a trabalhar loucamente, que nem eu trabalho hoje, porque meus filhos não precisam de mim. Uhum. São 2 homens, não precisam de mim em questão de se alimentar, de tempo, de buscar, de levar. Hoje eles andam com as próprias pernas. Mas até então, não, eu trabalhava administrando meus horários nos horários deles. Inclusive, a minha vida louca de academia, de treino, de tudo, começou por conta deles. Sério? Porque daí eu precisava levar na natação. Então eu tinha que ficar 1 hora, porque 1 hora de natação não dava tempo de eu ir atender para voltar. Então eu treinava. Aí eu tenho que levar no futsal. Não dava tempo de ir para lugar nenhum, porque você já tinha que estar ali para buscar. Aí eu dançava. Aí tem que fazer tal coisa. E daí uma coisa puxou a outra e hoje é desse modelo. Falar um pouquinho pra galera entender. Como que é a rotina do seu dia, Ana? É uma curiosidade que eu tenho muito forte, cara. Porque você faz tudo. E assim, tudo dentro de um dia. O que eu levaria uma semana, você faz em um dia. Não, é que tem os dias. Tipo assim, eu começo muito cedo. Né? Ultimamente eu ando meio, não preguiçosa, mas tava de castigo médico, então agora tá mais sossegado. Mas eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, então eu treino cedo. Então eu faço musculação muito cedo e faço pilates bem cedinho. De vez em quando eu vejo você joga um futebol. E aí, isso são 2 dias da semana, eu faço musculação e faço pilates. Nos outros 2, eu faço musculação e faço futevôlei. Uhum. Que agora o futevôlei tô de atestado, não tô fazendo. Mas, daí eu faço futevôlei. E aí, à noite, eu faço yoga. E à noite, eu danço. E no meio disso tudo, eu trabalho. E você dorme que horas? Eu durmo 11h30, meia-noite. 5 umas da 11 manhã. horas. E você não para, né? Depois você acorda. Você não tem intervalo mais, né? Não tem intervalo. Não tem cochilo à tarde, nada. Até porque o que a gente não posta é o que a gente vive, né? Então, assim, eu trabalho, atendo normal de manhã, vou na minha casa, faço almoço. Eu tenho uma diarista agora que vai lá e dá um help pra mim, mas quem faz almoço sou eu, quem limpa a casa, roupa, lava, passa. Esse rolê todo doméstico, funções domésticas, sou eu que faço. Mas eu consigo administrar, assim. E de onde começou essa energia toda? Ou sempre teve? Sempre teve. Eu sempre tive. Sempre. Cara, muita energia. Eu sempre dormi, assim, eu sempre dormi pouco. E é de domingo a domingo assim? Essa rotina doida de acordar cedo, dormir assim? Sempre. Às vezes eu até quero dormir, mas não consigo. Não consigo ficar na cama. Não, eu preciso sair, preciso fazer coisa, preciso levantar, preciso. Não, e você gasta muita energia. Porque, imagina, você treinar 5 horas da manhã, aí depois você vai lá, faz um futevôlei, ou até mesmo qualquer outra... O Pilates. Aí você trabalha, e seu trabalho é puxado. Porque tem dia que, ok, você faz 5 pés e mão, você fica sentada. Uhum. Mas tem dia que eu faço 3 selamentos.
Nossa, cara, é muito puxado. É. Aí chega à noite, ainda tem energia pra fazer yoga. Ainda vai dançar. Não, Dançar. A dança não é atividade física. A dança é atividade mental, é remédio. Lá você esquece de tudo. Não conta como atividade física. E aí a última atividade pra você poder dormir é essa. Que daí você dança, relaxa Dança, relaxa e dorme. e chega, né? Caraca, meu. E Não. como que você conseguiu equilibrar toda essa gestão de tempo? Demorou ou não? Foi fácil, foi tranquilo? Na verdade, ele foi se adaptando. Não tenho... Falar assim, eu administrei meu tempo. Não. As coisas foram se encaixando. Uhum. Eu procuro fazer dentro do que dá. Coisas que eu não abro mão. Eu não marco cliente nos horários que eu tenho as minhas atividades. Uhum. Porque a minha prioridade sou eu e a minha saúde física e mental. Uhum. Então, isso eu sempre determinei que não aconteceria. Legal, você se posicionou desde o começo. Desde o começo. Porque se a gente não se posiciona, você abre mão do seu horário para qualquer coisa. Uhum. Né? Porque, na verdade, assim, no começo eu abria. Ai, Entendi. mas eu não posso treinar agora, eu vou atender porque eu tô precisando de E dinheiro. você não se priorizava. Aí eu não priorizava. Então, assim, eu abria mão de mim, do meu tempo, do meu bem-estar para aquilo ali, para atender. Ok, é válido, eu precisava de dinheiro, mas eu preciso de sanidade mental para trabalhar. Eu preciso de saúde física para trabalhar. Uhum. Então, hoje em dia, eu não abro mão. Uhum. Né? Meu último horário, dia de segunda e quarta, é até às 18 horas, porque às 19h30 eu tenho dança. Meu último horário na terça é às 18 horas, porque às 18h30 eu tenho yoga. Eu não abro mão das minhas atividades. De manhã não tem como, né? Porque 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, ninguém quer marcar nada. Às vezes. Mas na maioria das vezes ninguém quer marcar, então esses horários eu administro muito bem. E sabadão batido. Sábado batido. Trabalha o dia inteiro. Sábado. Ou seja, folga só domingo. Sim. Folgo só domingo. Porque, graças a Deus, a minha folga era na terça, mas como os cupons da revista saíram super bem, a minha folga da terça também tive Acabou. que abolir. Mas eu acho que pra você é até gostoso, porque você não gosta de folgar. Eu não gosto de folga, mas também não folgava, isso era mentira. Esse negócio de quem vai folgar. Mentira. Quem descansa carrega pedra. Vamos trabalhar, que pelo menos ali tá ganhando dinheiro. Exatamente, senão não vira em nada o dia, né? Não vira. Fica vai lá, ficar em casa, vassoura, só arrumando dá problema na serviço. coluna. Exatamente. Não, E quais foram os seus principais desafios, Ana, quando você começou a atender por conta? As clientes, os horários, os atrasos. Quando eu comecei, assim, eu sou bem pontual. Nossa, verdade, gestão de tempo deve ser horrível. Quando você atrasa uma, as outras embala tudo, né? Não, gestão de tempo é muito ruim. Porque quando você atende a domicílio, você está na casa da pessoa. Aham. Então, ali, ela para ir no banheiro, ela para atender o interfone, ela para socorrer a criança que está no banheiro. E isso, você atrasa 5 minutos ali, mas você tem o trânsito de mais 10 minutos até na casa da outra cliente. Então, você já atrasou 15. Entendi. Então, assim, o que eu mais sofri não foi nem aprender a administrar o financeiro, foi aprender a administrar os atrasos. E como que você fez pra isso parar de acontecer? Comecei a mudar os horários dos clientes, sem comunicá-las. Inclusive, eu faço isso até hoje com algumas. Eu mudo o horário. Olha, o seu horário é às 17h, mas na verdade era às 17h30. Então, eu sempre chegava antes. Então, eu sempre tinha um tempo sobrando para aquilo. Uhum. E comecei a administrar o horário. Essa me atrasa muito, então eu vou tentar deixar no final do dia. Uhum. E eu sempre procurei trabalhar, quando era domicílio, com uma logística de ida e vinda para não ficar vai lá, vem aqui, porque senão o lucro ia ficar tudo no combustível, né? Então, assim, eu sempre tentei trabalhar para finalizar a rota de maneira que ela terminasse perto da minha casa. Né? Ou que ela começasse perto da minha casa. Sempre tentei dessa maneira. E, ao longo do tempo, as clientes foram se adaptando. Uhum. Tanto é que hoje elas respeitam muito o meu horário. E eu respeito o horário delas. Né? Sempre que estou atrasada, aviso, olha, estou 5 minutos atrasada, se tiver alguma coisa para fazer na rua, vai lá e faz antes de vir para cá. E é muito difícil atrasar. Olha, eu vou te falar, Ana, você falou uma coisa que eu acho muito importante, inclusive, pessoal, tomem cuidado com isso, pontualidade.
aqui no podcast, a Ana estava aqui aguardando a gente começar a gravar. Aqui nós somos extremamente pontuais. E para não ter atraso, a gente pede para os clientes chegar meia hora antes. A gente fala, ó, chega 30 minutos antes. Por quê? Imagina a logística que nós temos. Aqui nós gravamos 7 episódios por dia. Depois um dia eu vou contar essa história também. Ontem gravamos 7, hoje mais 7. E aí eu tenho uma equipe aqui. Tem o pessoal que tá gravando, o Gobo Digital, inclusive um abraço aí pro Gobo. Tem o Gabriel que tá ali cuidando de todo o restante da parte dos materiais. E aí tem os nossos convidados, que é a estrela do dia. Então nós queremos receber vocês muito bem, com uma comida maravilhosa do Cláudia Boas Doces Salgados. Então a gente tem toda essa logística. Se um cliente atrasa... É uma bola de neve. Aí o que eu faço hoje? O meu posicionamento. Vamos supor, Ana, vamos ter 2 horas para gravar. E o cliente atrasou uma. Agora você tem uma. Exatamente. Ah, mas eu quero minhas 2. Perdeu. Sim. Não tenho o que fazer. Eu não posso prejudicar os demais clientes por conta do seu atraso. Não tem essa condição. E eu vejo que esse é um desafio para muita gente. Sim. Eu já tive casos, e isso inclusive é um elogio que eu faço lá da barbearia da 95. É pontual. É 45 minutos que você vai ter de atendimento. Se você atrasar 5... É 5 a menos. É 5 a menos. E se você atrasar 10, você perde a vez. Sim. Perde a vez. Eles vão antecipar outro e você perde a vez. Porque não dá tempo dele fazer em meia hora. 15 minutos eu consigo lidar. Se a cliente atrasar 15 minutos, eu sei que em 45 minutos eu vou entregar ela pronta. Né? Então, até 15, ok. Passou disso, você tem horário de pé e mão, você vai ter que escolher um dos dois. Os dois não dá. E sabe, Ana, as pessoas têm que aprender, assim, a entender melhor o mercado, que nós vendemos tempo. A unha pronta é uma consequência do tempo. Nós vendemos tempo. Exatamente. Não é o esmalte passado e tudo mais. É o tempo para ir lá fazer a unha, né, a cutilagem, etc. Exatamente. É o tempo que você vende. E a pessoa não entende isso. Ela acha, eu tô pagando pela unha. Não, você tá pagando pelo tempo. Você tá pagando pelo meu tempo. Exatamente. Nossa, mas é tudo Exatamente. isso? Não, é só isso. Porque eu te dou meu tempo, eu fiz um curso, eu te dou só esmalte. isso, é bom. Eu já escutei. Nossa, mas tudo isso, eu só fiz a unha. Sim, mas você tomou 1 hora do meu tempo, que é o que eu tenho de mais valioso. Que eu sempre digo que tempo é o ativo mais precioso. Exatamente. Você não tem nada melhor do que o tempo para dar para uma pessoa. Né? Aí você vai lá ficar 1 hora comigo, que é uma companhia maravilhosa, falar dos seus problemas, você ainda vai sair com a unha pintada. E é só isso. Não. Ainda recebe menos que uma psicóloga, né? Menos que uma psicóloga? Tá doida? Eu tenho cliente que quando eu mando mensagem... Oi, bebê, bom dia. Chegou. Posso confirmar seu horário? Chegou a hora da terapia. Nossa, eu tenho tanto de coisa pra te contar, Ana. Ela não quer fazer a unha, ela quer me contar o que aconteceu. Então, assim, eu divido a vida com elas e elas dividem a vida comigo. Vocês devem escutar muita história durante o dia, né? Nossa. E eu costumo dizer assim, ali no salão, você já viu, né? É uma casa, é um lugar muito aconchegante. É muito gostoso mesmo. É uma delícia. E... eu não consigo trabalhar com vucu-vucu. Eu sou agitada demais. Então, para eu trabalhar, eu preciso de paz. Só o seu agito. Só o meu agito. Agito em volta não dá. Não dá. Não consigo. Que engraçado. Não consigo. Eu preciso, assim. E aí, a minha cabeça, ela é tão louca que no sábado ela tolera. Ela consegue trabalhar no vucu-vucu com um monte de cliente. No salão, entrando e saindo. Mas no dia a dia, nós não temos. Porque a gente só atende com hora marcada. Então, cada cliente tem o seu horário. E eu costumo dizer para as minhas clientes, às vezes a cliente chega, ela fala assim, nossa, ela já chegou. Eu atrasei? Eu falei, não, tá tudo sob controle. Não, deixa assim. Eu falei, não, agora é o seu tempo. Calma. Na hora que você sair da cadeira, que ela sentar, daí aí é o tempo dela. Agora é o seu. Né? O seu horário comigo, é o seu horário de descansar. Eu tenho cliente que chega e fala assim, ai... cheguei, vamos, que meu momento de descansar. E põe a mão para eu fazer e não abre a boca. Fica 45 minutos, 1 hora, entra muda e sai calada. Ok, ela precisava de quê? De paz. Se eu tiver num salão com vucu-vucu, essa cliente vai ter essa paz? Não. Exatamente. Vai ser mais tensa do que entrou. Exatamente. Então eu ofereço o que ela precisa. Se ela precisa conversar, dar risada, falar besteira, ok. Se ela precisa descansar a cabeça,
Ok. Ela vai entrar muda, vai sair calada, com a unha pintada e com o cérebro descansado, mente livre. E tá tudo certo. Ô, Ana, qual que é a principal dica que você daria pra quem pensa em empreender e tá com medo? Mete a cara. Vai. Não pensa. Só vai. Vai que vai dar certo. Confia no seu talento, confia no seu potencial e vai. E pra quem pensa em empreender com unhas? Pelo amor de Deus, urgentemente, vá. Porque o mercado de trabalho... o mercado tá com pouquíssimas manicures com qualidade. E agora nail designer, né? Como eu sou bem... Gourmetizaram. Eu sou bem nacionalizada e esse negócio não me pega. Ai, o que que você é? Nice design? Não, eu sou manicure. Olha que lindo. Cara, parabéns. Manicure. É isso mesmo. Cara, eu sou manicure, eu sou brasileira, eu gosto do português. Olha, manicure. É igual a pessoa Que fala, lindo. eu sou o CEO. Ah, não. Eu sou o dono. Eu sou o dono. Sou proprietário, Eu sou pronto. o dono, olha que lindo. De quem que é o salão? É meu, eu sou dona, eu sou sócia proprietária do meu nome, eu sou CEO, eu sou dona. É eu que faço o negócio acontecer, olha que lindo, olha que diferença. Não. E aí, pra desmistificar, porque tem muitas pessoas que acham que sentar a bunda no escritório é o melhor lugar do mundo. Mas nem sempre vai ser o lugar mais rentável. Manicure não dá dinheiro? Manicure dá dinheiro. É só saber trabalhar, né? Rapaz, ser manicure, eu tenho absoluta certeza. Se a pessoa souber administrar o tempo, administrar as clientes, eu não troco meu emprego, a minha função hoje, por nenhuma outra. Nenhuma. Eu falo que a pessoa, quando ela é profissional e bem posicionada, e pessoa profissional bem posicionada tem clientes, ela ganha muito mais que muitos profissionais renomados com certificados de faculdade de 5 anos. Mas muito mais. Muito. É só saber trabalhar e olhar com outros olhos. Tem gente que só olha com o olho de depreciação, né? Olha, eu vou te contar uma história. Eu tinha um carro novo, um Voyage. Nós compramos um carro novo, 2014. Nós fomos lá na Autorama, tinha um Gol, entregamos o Gol e pegamos. E eu cheguei numa cliente para atender. E o carro era lindo. Era prata, tava na moda, né? Porque, assim, era um carro popular, mas era um carro muito bonito. A fulana entrou e falou assim, de quem é aquele carro? Daí eu, é meu, tá atrapalhando alguém? Ela olhou e falou assim, gente, a manicure anda de carro zero, sem placa. Eu falei, sim, a manicure anda de carro zero, sem placa. Eu trabalho para isso. Você sabe o que essa criatura foi fazer? Um curso de manicure. Sério? Juro pra você. Tanto é que as duas clientes que eu atendia, ela ficou, porque eram parentes, né? Aham. E ela faz unha dessas meninas hoje, porque a manicure tava de carro zero. Pelo menos impulsionou a vida dela. Impulsionei a vida dela. Impulsionou a vida dela. Mas no dia eu fiquei muito brava. Olhei e falei assim, como assim? A manicure anda de carro zero. Sim. Falei, cara, como pode? Porque a manicure não pode ter? Não. Você não tem noção do que a manicure trabalha e de quanto a manicure ganha. Exatamente. As pessoas não fazem ideia. Então, assim, ai, você é manicure? Vai ser manicure. Eu contei aqui Põe a mão na massa. Eu contei uma história no episódio que eu gravei do garçom do... talvez você até conhece ele. Há muito tempo atrás tinha um garçom no Mr. Chopp, um cara loirinho, polaquinho. Não sei se você chegou a pegar ele lá. E ele era muito bom, mas assim, muito bom. E aí ele era o único garçom que ele era 100% atento. Você chegava, ele já ia lá, conversava com você de joelho, tirava seu pedido pra você não ter que gritar, porque o Mr. Chopp... aquele barulho. Muito barulho. E aí eles ganhavam gorjeta de todo mundo. Então, trabalho bem minha, do meu pai, todo mundo dava gorjeta. Eu tinha certeza que aquele cara fazia uns R$300 por dia de gorjeta, fora a diária dele de garçom. E aí, você faz a conta. O cara fazendo isso todos os dias. Sim. Ganha mais que muita gente formada. Mas muita gente formada. Mas o cara E era... trabalha com prazer. Com prazer. E assim, especialista. Ele sabia fazer a diferença. Ele não era mais um garçom. Não. Ele era o garçom. Hoje em dia, eu costumo dizer que o meu carro-chefe é o tempo que eu demoro para fazer unha. Uhum. Né?
a qualidade do serviço, é claro. Porque isso, se você aliar o tempo a um serviço mal feito, ninguém volta. Uhum. Porque, assim, por mais que tenha tempo, se você não tiver um serviço bem feito, você não vai querer... Eu vou voltar lá, não. Ela faz rapidinho, mas faz mal feito. E teve algum momento dessa virada de chave sua que você percebeu que tinha que ser mais ágil? Pra fazer render mais? Não, a agilidade veio naturalmente. Naturalmente. Essa eu nem percebi. Depois que elas começaram a falar do tempo, que eu... Na verdade, quem falou do tempo foi uma pessoa com quem eu trabalhei no salão, que, aliás, foi ela que me tirou do porta-mala do carro. Conta pra nós a história do porta-mala do carro. A história do porta-mala do carro é porque tudo era no porta-mala do carro. Eu tinha uma cadeirinha, uma maleta, que eu pegava e eu ia de casa em casa. Tipo, o meu salão era no porta-mala do meu carro. Então, tudo tava ali. Secador, esmalte, cadeirinha, tudo. Uhum. Até de lavar cabelo da cliente no tanque. Ai, não lavei meu cabelo. Lava aqui pra mim. Ai, não acredito. Você tomou banho porque você não lavou o cabelo. No tanque. Não, esfrega aqui pra mim. De colocar uma cadeira, posicionar ali. Falar assim, meu, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Já era pro cabelo estar lavado. No tanque. Na água gelada. Simplesmente porque a pessoa queria que eu esfregasse o cabelo dela. Diz que lavar o cabelo na água gelada é bom, né? A água fria é excelente. Então. Tipo assim, uma aguinha morna pra tirar a oleosidade do cabelo e depois água fria. Eu não lavo meu cabelo na água quente de jeito nenhum, nem no frio. Cara, diz que é super recomendado a água fria. Água fria é ótimo pra pele, pro cabelo. É que a gente não usa, mas é muito bom. E aí, eu trabalhei com 10 anos, quase. Com o salão tudo no porta-mala. Depois eu quero... Eu e meu golzinho branco, depois eu quero voltar na história pra gente falar dessa outra parte que você faz, do cabelo e tudo mais. Sim. Mas vai falando da agilidade, você tava contando a história. Então, a agilidade, ela foi vindo. Aí, essa minha cliente, que era minha cliente, tinha um salão. Um salão, não. Ela tinha um espaço de beleza. Ela só fazia produção de beleza. E eu fazia a unha dela. E um dia ela me mandou mensagem. E o não eu já tenho. Ela ainda escreveu assim. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? E o não eu já tenho. Vai que? Você não quer vir trabalhar comigo? Porque eu vou abrir um espaço maior. E aí eu tava pensando em colocar alguém para fazer unha. Uhum. Daí eu falei, vou. Ela me mandou mensagem num dia que eu tava extremamente estressada com o trânsito, porque o trânsito de Umuarama é uma loucura. Muito barbeiro. Seta não existe? Não, seta não existe. Não, aqui é muito louco. Nossa, aqui é tipo faroeste. Abre um sinaleiro, da frente já tá fechando? O outro já tá fechando, você não consegue passar e fica aquela confusão, né? Enfim. E aí eu aceitei. E aí eu administrava 50% no salão, 50% a domicílio. Você não abandonou o domicílio? Não, porque daí eu precisava das minhas clientes. E essas clientes elas não do domicílio iam. não iam? Na verdade, elas iam sim. Uhum. Mas o meu medo de ficar sem era tão grande que eu não desmamava. E o salão ainda não tinha fluxo suficiente para poder trazer só de lá? Não. Porque não era novo, hein? Não era o foco, né? Como o foco maior era as produções de beleza. Na verdade, você ajudava elas. Daí então assim, não tinha esse fluxo, porque era mais ou menos igual eu trabalho. Uhum. Atendimento com hora marcada. Então, ninguém ia chegar ali e bater, tem manicure? Uhum. Até porque nem tinha especificado na porta. E aí ela me chamou e eu fui. E aí ela descobriu que eu fazia cabelo. Ela falou, mentira que você faz. Eu falei assim, não, eu sou cabeleireira. Eu faço unha todos os dias porque é o que tem serviço todo dia. Foi essa que viu que você era rápida? Sim, daí foi ela que sempre viu que eu tinha agilidade. Uhum. Sim, ela falou assim, não, você faz unha muito rápido. Ela sempre ficou impressionada, assim, não, a gente tem que usar isso a seu favor. E eu fiquei com ela 4 anos. E a parte do cabelo, como foi? A parte do cabelo foi... Que daí eu passei, depois desse rolê do tanque, de tudo isso, porque dava muito trabalho fazer cabelo a domicílio. Depois eu quero que você conte umas histórias pra gente aqui. Nossa! Você chegar, a pessoa tá lá, não, lava aqui meu cabelo. Não, onde? Não, aqui no tanque. Peraí que eu vou pôr uma cadeira aqui. Que jeito? Não dá, não. Dá sim, vem aqui, vou te ensinar. Não é fácil, e lavou. Não. E lavei. Lavar, chega lá, a pessoa tem uma bacia pra botar o pé, colocava o pé dentro de um balde. Mas não cabe seu pé. E cabe. Peraí, cabe sim.
Eu falei, não, vou ter que comprar umas bacias e deixar dentro do carro, porque não tem cabimento chegar na casa da pessoa. Ou pegar uma bacia daquelas de alumínio, daquelas bem grandona que fazia pão antigamente, e botava o pé dentro. Fazia, mas senta aí dentro, criatura. É pra tomar banho, pra fazer o pé. Não, mas essa é a única que tem. Não, tem umas histórias. E você, na época, tinha feito os cursos pra fazer outras coisas também, né? Daí foi quando eu comecei. Daí eu fazia curso de fiz o curso de cabeleireiro, que demorei um ano. Mas é completo? Completo. Daí um curso corte, de corte, escova, luzes. Essa parte da química eu não curto muito, então eu abri mão. O selamento ainda continuei, mas corte, escova. A minha formação... Depilação, acho que você falou pra mim. A minha formação é cabeleireira. O manicure eu faço por amor e por prazer. É que você tem muita cliente, né? Eu tenho. É muita cliente. É muita, graças a Deus. Eu tenho uma clientela maravilhosa e uma clientela selecionada, porque eu tenho, como eu disse pra você, o que eu tenho de mais importante é o tempo. Então, eu não dou meu tempo pra qualquer pessoa. Então, assim, as minhas clientes, as que estão comigo, eu tenho cliente comigo há 17 anos. Desde quando eu comecei. Caramba, fidelizou com força. Que legal. E ela não me já troca. deve estar na segunda geração não me já. trocam. Elas não me trocam. Já atendeu a segunda geração, mãe, filha? Já. Que legal. Eu tenho cliente que eu atendo a mãe, a filha e a neta. Já tá na terceira geração. Então, assim, eu tenho clientes que estão... As mais novas, eu acredito que estão comigo há 2, 3 anos. Que legal. Não tenho... As da revista agora, né? Que ainda ficaram algumas, então logo vão estar fazendo 1 ano que estão comigo. Legal. Que ficaram da primeira campanha. E quem pegar nessa campanha possivelmente vai continuar também. Então. E que ficaram e que vão continuar, se Deus quiser. Então, assim, eu fidelizei. E é aquele negócio, elas vão onde você estiver. Porque eu fiquei com essa minha amiga 4 anos no espaço dela. E lá você entrou no cabelo também? Lá eu entrei no cabelo. Porque daí, quando ela soube que eu fazia cabelo, o que ela pensou? Opa, ela consegue preparar os cabelos e eu faço o penteado. Então, a gente conseguia atender 2, 3 pessoas num horário mais curto. Então, era bem bacana, porque daí agilizava. Daí a gente tinha fluxo de cliente de produção, porque ela sempre ia ter um cabelo pronto para ela finalizar o penteado. Legal. Né? E ela fazia as maquiagens, então sempre deu certo. E ela é conhecida no ramo de maquiagem, cabelo e maquiagem? Ela é. Que legal, então ela tinha fluxo pra caramba. Ela tinha fluxo. É porque o bom quando você pega um casamento, por exemplo, é quando você consegue fechar a noiva e as madrinhas. Sim. Então, e ela tinha isso, ela fechava a noiva. Legal. E fechava as madrinhas, e às vezes fechava umas fotos e tal. E aí eu fiquei com ela, nós ficamos juntos 4 anos. Você e as minhas aprendeu a fazer o penteado com ela, então? Eu fiz cursos de penteado daí. Entendi. Fiz com ela também, né? Eu já tinha alguns, mas daí eu fiz outros cursos de penteado, outros cursos de maquiagem, porque a maioria das pessoas não sabe quando elas me veem maquiada. Mas você maqueia? Sim. Eu também maqueio. Eu também faço maquiagem. Você é a Karina? Eu e a Karina. A Karina também maqueia? A Karina também maqueia. Na verdade, a Karina faz maquiagem. Eu faço só quando... Eu tenho as clientes que só fazem maquiagem comigo e quando a Karina não tá. Mas, do contrário, a gente... O bom é que uma socorre a outra. A gente administra o tempo, porque daí eu faço cabelo, ela faz maquiagem, a gente consegue atender um fluxo maior de pessoas. E aí, quando isso aconteceu, que eu parei 100% de atender a domicílio, que eu vi que as pessoas vão aonde você estiver. Porque o seu trabalho chama elas. E aí você teve mais pais também, né? Porque é uma ida só, uma volta só. Você consegue administrar melhor o tempo. No final do dia, você atende 2, 3 clientes a mais do que atender a domicílio. Né? Porque a correria é muito grande. E o mesmo preço, né? Porque a domicílio, a pessoa não quer pagar mais caro, não né? Quer. E deveria, né? Deveria, porque daí você paga... Eu costumo dizer que tem a gente tem que pagar pela comodidade. Tem ida e volta no meio. Tem a ida, tem a volta, e você tem a comodidade. Então, você automaticamente, quando você tem algo mais fácil para você, ele tem que sair mais caro. É igual mercadinho de bairro. Né? Mas, a não ser que seja uma ideia assim, ó. Então, reúne a mulherada na tua casa, faz um chá da tarde, eu vou fazer todas as unhas, umas 10. Aí viabiliza, talvez, nas casas, a domicílio. Mas... Como se fosse naquela época, eu falo. Eram núcleos muito diferentes, pessoas muito diferentes, não ia rolar. Quando eram amigas até funcionaria, mas no dia a dia não... É só na teoria, não fica, na prática não funciona. Na prática não funciona. A prática isso funciona no salão, mas assim não.
Entendi. Não dá certo. E contando agora as histórias mais cabeludas. Que histórias que você tem aí que é engraçada e como essa aí do tanque? Nossa, não, essa do tanque, essa vai ficar na história. Não tenho grandes histórias, só essas, assim. Mas já pegou alguma cliente... Ó, uma história, umas coisas que eu já ouvi, assim, que dá pra tirar histórias boas. Na depilação. Ah, inclusive, eu parei de depilar. Eu não depilo. Eu depilo homem e não depilo mulher. Sério? Tipo, homem não faz parte íntima, Aham. mas perna, costa, Peito e tal. peito, braço, axila. Porque não dá. Mulher não dá. Não dá. Não sei administrar esse rolê. Prefiro... Não. Não, é tenso. E eu trabalhei num salão perto da Unipar quando eu depilava. Aham. Você não tem noção do que aparece, filho. Vai ali, filho. Dá uma lavadinha, depois você volta aqui. Nossa senhora. Pega eu mais não, hein? Tinha que usar máscara. Não. Máscara? Eu tinha que pôr 2 máscaras. Sem condições. Gente, é sério. Olha, eu vou falar um negócio pra você. A depiladora, ela tem que ir pro céu sem passar em lugar nenhum. O povo é sem noção, assim? É muito. É muito. Mano, é muito sem noção. É muito. Você não tem noção. Um pedacinho de papel higiênico. Poodle. Não. Quero não. Por isso eu larguei mão da depilação. Eu faço depilação com linha. Então, assim, as clientes querem me bater. Algumas me batem mesmo. Tipo assim, tá com o chinelo na mão e dá a chinelada de verdade. Dá uns soquinhos, assim, porque dói demais. Então, a reação da dor geralmente é a agressão, né? Mas eu adoro fazer elas passar dor. E eu ainda recebo pra isso. E pra você, o trabalho é uma terapia? O trabalho é. Cara, porque você é uma pessoa muito alegre, quem conhece a Ana, ela emana alegria. Tem gente que confunde ser direto com grosseria. Tem. E eu que conheço você mais a fundo, você é uma pessoa direta, você não é grossa. Não, eu não sou. E tem gente que confunde ser direto com grosseria. Às vezes pode ser que eu seja, mas só se a pessoa merecer muito. Mas eu sou bem direta, eu não costumo ser mal educada com as pessoas. Você não enrola. Não enrolo. É. Eu dou a resposta e se a pessoa testar minha paciência, infelizmente, daí E que tem pessoas que é sensível demais. Mas eu não costumo ser grossa nem mal educada com as pessoas. Mas sou direta, sim. Sempre fui. O que é uma virtude hoje em dia. Que tem pessoas que enrolam e não tem coragem de falar a verdade. Não. Isso você não vai ter de mim. Você vai ter sempre a verdade. Até porque eu descobri sofrendo que a mentira não leva a lugar nenhum. E se eu ficar te enrolando, eu vou perder o meu tempo e eu vou perder o seu. Então, não compensa enrolar. Então, é papum. Se você quer, se você não quer... Passa e tem mais gente. E, Ana, vendo você hoje, a Ana, quando era criança, imaginou chegar onde você chegaria? Não. Na verdade, a Ana criança acho que nunca imaginou na vida que a Ana adulta seria cabeleireira, manicure, dona de salão de beleza. Não era. Na verdade, eu vou falar uma coisa pra você que eu costumo dizer sempre. Eu não tenho sonhos. Eu não sonho. Não quer dizer que eu não tenha ambições. Você tem projetos? Não. As coisas acontecem. Eu falo que eu vivo sonhos que eu não vivi, que eu não sonhei. Eu só vivo, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, o salão hoje é um sonho realizado. Mas eu nunca sonhei em ter um salão. Eu nunca sonhei em ter uma sócia, que, aliás, é uma pessoa que eu amo muito. Bacana, depois eu quero entrar nessa história de como nasceu o nosso espaço. E assim, as coisas foram acontecendo. Né? Na minha vida sempre foi assim, você tem planos? Não. Se você perguntar pra mim assim, o que você queria ser quando você era criança? Não tinha. Eu nunca tive essa... Vivi um dia de cada vez. Eu sempre disse isso. Um dia de cada vez. Sério, Ana? Dia de cada vez. Eu costumo dizer que a gente marca Você realiza mais do que sonho. Entendi. Eu falo assim, a gente marca horário na agenda. Eu tenho horário marcado, por exemplo, dia 29/11 é uma data, é um dia que eu não tenho um horário. Não tenho. Em novembro, todos os finais de semana de novembro, quase todos estão preenchidos. Mas nós estamos em junho. Eu não sei se eu vou estar viva até lá. Eu espero estar, Senhor. Bem viva, bem saudável. Mas a gente não sabe. Eu estou conversando com você aqui, mas a gente não sabe daqui a pouco. Né? Então, assim,
eu administro o hoje. E a gente vai vivendo. Eu quero muito acreditar no amanhã. O legal Lógico que eu quero, eu faço planos para amanhã. Isso não traz ansiedade, né? Eu faço planos para amanhã, mas eu vou fazer o quê? Gente, hoje eu tô preocupada em pagar aquele cheque que vence hoje. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Porque não adianta você... eu quero isso, eu quero isso. Eu tenho muito medo da frustração, Rick. Então, acho que é por isso que eu não fico... eu sonho com isso. Cara, isso aqui para mim é uma realização profissional. A revista foi uma realização, foi uma coisa que eu quis muito. O prêmio Melhores do Ano foi uma coisa que a gente nunca imaginou que aconteceria. A revista também não. Cara, quando eu vejo a minha foto na revista, eu tô na revista. E aí vocês merecem. Exatamente. Vocês então, merecem. assim, são coisas que eu não sonhei e elas vieram até mim. Elas vêm até mim, as coisas acontecem e elas vêm. Eu acredito que deva ser porque eu mereça. Né? Porque se eu não merecesse, elas não chegariam de nenhuma maneira até mim. Né? Então, o trabalho mostra isso. As pessoas gostam de mim, gostam da minha sinceridade, gostam do meu trabalho. E isso ajuda com que eu cresça profissionalmente. Com certeza. Né? Que, para mim, estar aqui hoje, contar a história da minha vida, do meu trabalho, da minha profissão, para mim é maravilhoso. E foi um sonho que eu não sonhei, mas estou vivendo. E fico feliz de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E como que foi sua história com a Karina? Como que tudo começou? Da onde surgiu o nome Nosso Espaço? A Karina, o meu rolê com a Karina é antigo. A Karina é muito amiga da minha irmã e não era minha amiga. E aí, há muito tempo atrás, 10 anos, faz 10 anos que eu faço massagem com a Karina. Você era cliente dela. Eu era cliente dela. Entendi. Porque a minha menina, a esteticista com quem eu fazia massagem, foi embora. E eu precisava de alguém. E aí a Karina estava saindo do trabalho dela para assumir a faculdade que ela fez e exerce muito bem. E aí eu comecei a fazer com ela. Beleza. E eu fazia com ela e logo em seguida eu comecei a trabalhar nesse salão que eu te falei, que eu trabalhei 4 anos. Que eu fazia cabelo e penteado. E eu queria a Karina junto com a gente. Porque a Karina é muito boa no que ela faz, a massagem dela é perfeita e eu gosto muito. Eu sempre quis ela perto de mim. E assim começou a nossa parceria. Quando a Jéssica fechou o salão, eu e a Karina já tinha uma parceria de maquiagem, que foi quando começou o atendimento às bailarinas. Que esse é o nosso forte, que eu ainda vou falar disso. Legal. E aí a Karina ia para o outro salão comigo, onde eu aluguei para trabalhar. E aí, no meio dessa confusão toda, eu me separei e eu aluguei uma casa, que a princípio era para morar e trabalhar. E eu precisava de alguém. E aí eu perguntei para a Karina se ela aceitava ir trabalhar comigo. E ela trabalhava na casa dela. Daí ela falou assim, eu vou tentar. Se não der certo, eu volto para cá. Falei, exatamente, eu vou estar morando lá. Isso no início de janeiro. E nós mudaríamos para essa casa no final de janeiro. Mudamos, aliás, dia 31 de janeiro. Quando foi chegando perto, eu resolvi que eu não ia sair da minha casa e que eu ia ficar com aquela casa só para o salão. E no dia que a gente mudou, foi um dia muito emocionante. A gente chorou muito. Que ano que foi? Foi 2022. Tem 3 anos. Pós-pandemia. Pós-pandemia. E aí, nesse dia foi assim... Porque, literalmente, a dona da casa saiu pela porta dos fundos e nós entramos pela da frente, assim. Foi nesse jeito mesmo. Eles tiraram o último armário pelo fundo e a gente começou a entrar com as nossas coisas. E era tudo vazio, né? Não é aquilo que você vê hoje, que tem aquela repartição com ripado, bonitinha, recepção. Não tinha aquilo ali, era um espação, assim, era só uma sala. A Karina atendia lá onde ela atende mesmo. E aí, quando a gente chegou, ela falou assim, a gente começou a conversar, e 2 doidas chorando, né? Porque queria que desse certo de todo jeito. E dá certo, né? Olha onde nós estamos. E aí ela, e como que vai ser o nome?
Ela é calma, né? Ela é calma, não, ela tem que ser calma, porque pra lidar comigo, não tem como ser uma pessoa igual eu. Não, ela é meu oposto. Ela é muito Rapaz, calma. não, Ela é não, zen. Ela é zen demais. Ela é zen demais. Tem dia que ela me tira do sério de tão calma que ela é, que eu olho e faço, não. O neném dela nasceu hoje? Hoje. Nasceu. Parabéns, ali, parabéns. O neném dela nasceu hoje. E, inclusive, assim que ela retomar as atividades, quero entrevistar ela aqui. Ela. Gente boa demais. Muito. E aí, no meio daquela conversa, daquele choro, e agora nós temos o nosso espaço. Numa frase desse jeito, saiu o nome do nosso salão. Agora nós temos o nosso espaço. E aí ela perguntou, e como vai chamar? Eu falei, nosso espaço. E ficou muito bom o nome. E ficou muito bom o nome, nosso espaço, Centro de Beleza Estética, nosso espaço. Meu e dela, e foi assim que... E a gente se dá muito bem, como você disse, ela é muito calma, eu sou muito agitada, então nada mais justo, né, do que ter uma balança ali para controlar. E já tem mais de 3 anos. Já. A minha parceria com a Karina, entre ser cliente dela e ela minha, tem 10 anos. Tem mais de 10 anos, eu acho. E de trabalho, nós temos 7 anos juntas. Então, assim, é uma parceria para dar certo. E quais serviços que vocês oferecem no nosso espaço hoje? Hoje a gente oferece pé, mão, depilação, design de sobrancelhas, depilação egípcia, que é com linha, massagem modeladora, massagem quântica, que é uma massagem especializada principalmente para as mulheres que têm lipedema, né, que é o mal do século, mal do momento. Eu costumo dizer que é a doença da moda, que todo mundo tem, é uma nhaca. E limpeza de pele e produção de beleza. E falar do balé? A produção infantil, que é simplesmente maravilhosa, é uma coisa que eu gosto muito, porque essa produção, ela começou no Edifício Canadá, quando eu estava com aquela minha amiga que fez com que eu caísse, me mostrou que eu era ágil. E naquele ano eu atendi 2 crianças para o balé. E eu nem sabia fazer aquilo. Eu falei assim, nossa, coque e colar uns negocinhos nas crianças e tal. E aí, no outro ano, foram 4 crianças. E foi aumentando. Daí a gente fez um pacote para produção infantil do balé. E aí a gente começou assim... Passou... No outro ano foram 10. Quando eu abri o meu espaço, o nosso espaço, quando estava eu e a Karina juntas, no primeiro ano do salão, nós atendemos 17 crianças em um dia. Nossa! E 17 no outro, que era o espetáculo da maravilhosa Thaís Lavos, que eu amo de paixão, que me indica para todas as clientes, para as alunas dela. E daí as outras escolas passaram a nos conhecer, as outras alunas, e daí a gente atende de todas as escolas de balé. O meu público maior é o da Thaís, sempre foi, desde as primeiras menininhas lá, aquelas 2 que eu atendi eram alunas da Thaís, e desde lá... E assim, a gente tem um carinho muito grande em atender as crianças, né? E elas saem prontas e assim, maravilhosas de lá de dentro, com a coroa que a tia Ana costura na cabeça delas, e elas ficam loucas, morrendo de medo da agulha machucar, da coroa não sair mais. E aí, no outro ano, elas voltam e falam, nossa, tia, minha coroa não caiu. É muito bom você ouvir a mãe falar isso e voltar. E elas estão comigo. Tem meninas que estão comigo há 5 anos, que hoje eu olho, são moças. E elas olham e falam assim, ô Ana, a gente vai ficar com você até a formação de balé, tá? Que legal, cara. E que legal. Tá ali, sabe? São lindas e a gente vê crescer. Não, e vai linda pros eventos. Nossa, e saem dali maravilhosas, parecendo umas bonecas. Dá vontade de ir lá assistir? Dá, nunca dá tempo. Eu falei que o ano que vem, esse ano, eu vou me organizar para ir assistir, mas é muito corrido e a gente acaba, tipo, em cima da hora. Então, mas é maravilhoso você ver elas no palco, você olhar e falar assim, nossa, fomos nós que fizemos. Porque elas saem É de se orgulhar, né? Ah, é maravilhoso. E aí você vê aquilo e brilha no palco. Ah, é gratificante demais você ver o seu trabalho ali. E quando o fotógrafo manda as fotos, meu Deus,
É muito. Ô, Ana, e como que foi pra você sair de uma prestadora de serviço dentro de um outro espaço e, de repente, ter o seu espaço com despesa fixa, com faça chuva, faça sol, a coisa acontece. Foi a melhor coisa que aconteceu. A mais difícil também. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Mas foi a melhor coisa, porque o que eu tenho de despesa fixa hoje, eu tinha de despesa fixa lá. Porque eu pagava um percentual. Só que não caía a ficha de que eu já tinha uma despesa. Já produzia suficiente. Total. Entendi. Então eu já tinha uma despesa fixa e não caía. E aí no primeiro mês do salão eu falei assim, eu já tinha isso. Porque eu produzia o suficiente para manter o salão, né? Inclusive eu mantive o salão na época de pandemia. Pandemia eu não parei, só parava quando realmente precisava, nos lockdown que infelizmente teve. Mas assim, eu já tinha noção, não tinha noção que eu conseguiria. Aí no primeiro mês de salão, de gestão, eu falei assim, cara, eu consigo. E eu fiz muito mais do que eu pagava de comissão. Então, assim, era um medo bobo. É coisa de quem quer e não vai fazer. Por isso que eu costumo dizer, se você quer empreender, vai. Se você tem talento e você gosta do que você faz, a primeira coisa, você precisa gostar do que você faz. Porque vai ter dia que mesmo você gostando do que você faz, você tem vontade de chutar tudo e sumir. Então, você precisa gostar muito do que você faz. E ter prazer em fazer. Eu tenho muito prazer no que eu faço. E ainda assim, tem dia que eu tô de saco cheio, porque tem dia que a gente não é normal. Nem todo dia é glória, né? Exato, não é todo dia, não são flores todos os dias, então tem dia que você não quer. E eu amo o que eu faço. Então, assim, gosta do que faz bem feito, cara, sai, vai empreender, vai voar, não se prende por medo, porque você vai conseguir. Se você tiver essas 3 coisinhas básicas, vai com medo mesmo, que com medo dá certo. O medo limita a gente. Com certeza. Eu costumo dizer, o medo mantém a gente vivo. Então vai. Não pensa, não. O medo é um sinal de alerta. Só vai. Que vai dar certo. E uma pergunta bem importante. Isso aqui é uma coisa que acontece com muita gente. Teve alguém que desacreditou de você? Sim, claro. Sempre tem. E como você lidou com isso? Olha onde eu tô. Eu não preciso lidar. As coisas foram acontecendo. Não vai durar muito tempo, não. Né? Hoje eu tenho o meu salão com o meu nome, é o nosso espaço, da Ana e da Karina. Eu deixo o tempo se encarregar dessas coisas. Mas não foi só uma, não. Tiveram várias. Eu falo que as atitudes das pessoas falam tão alto que eu não consigo ouvir elas. Eu não consigo. Tem muita pessoa que fala de mim, mas muita pessoa que fala de mim. Aí eu olho e falo assim, gente, é simples. Quem tá falando de mim tá onde? Qual que é? Aonde você tá e aonde eu estou. Eu falo assim, qual que é o parâmetro dessa pessoa? Com relação hoje é eu, amanhã é você que vai estar falando. Quem fala de um, fala de outro e não para de falar quem nunca leva mais. Atrás. Exatamente. Quem fala de mim, fala de você. Então, assim... Eu não falo de ninguém. Eu não gosto que chegue e fala fofoca pra mim. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não sei. Mal dos outros, não. Eu gosto de fofoca saudável. Eu gosto de que você dá risada. Coisa agora, de artista, coisa ficar besta. falando mal dos outros, desacreditar dos outros. Não. Você tá doido. Eu só vejo potencial nas pessoas. Eu não consigo ver que ela não vai dar certo. Né? Só que tem pessoas que, infelizmente, a aura é tão pesada, é tudo tão... que elas veem a gente crescer, ver as coisas acontecendo, e infelizmente tem pessoas que... Você já demitiu cliente? Várias! Várias, eu adoro fazer isso. Porque o meu tempo é precioso demais para eu dar para qualquer pessoa.
Eu já demiti cliente. Fica leve, né? Nossa, eu já atendi cliente que toda vez antes da cliente chegar eu tinha que ir lá rapidinho, passar uma fita no umbigo pra cá. Sabe aquele negócio da energia negativa? Sério, ir correndo lá no banheiro, passar uma fita assim, vamos tampar o umbigo, porque a energia da mulher é ruim demais, você tá doido? Tem um negócio que eu aprendi que você faz assim, ó. Não, tem os... Aí Não, você eu bloqueia, tenho... bloqueia toda a energia ruim. Não, eu tenho os meus rolês pra bloquear, eu tenho meus incensos, eu tenho meu palo santo e eu tenho minha fita no umbigo. Se eu estiver te atendendo com fita no umbigo, meu filho, você pode saber que a sua energia não é boa. Não, eu tenho uns rolês, eu falo para as meninas. Eu tenho minhas plantas. Né? Esses dias eu até postei uma foto de uma planta que eu ganhei, que eu falei assim, gente, eu acredito muito na proteção divina. Mas eu acredito muito mais não, perdão, senhor. Eu acredito muito no poder das plantas para filtrar energias ruins. Mas é verdade, já teve situação, cara, nunca esqueço, cara, isso foi forte, hein? Pesado. Uma vez entrou uma pessoa na casa do meu pai, cara, tá tudo lindo, verdinho. E a pessoa falou da planta. Falou. Nossa, que planta linda. E passou a mão. Ana, no outro dia, tava... Morreu. Não, mas não é só morta. Seca de cair as folhas. No outro falei, dia. Cara, mas não tem como. Nem na primavera acontece isso. De cair as folhas. Sim. Energia ruim. Acontece. Não tem como. Energia, ela tá aí. Ela tem. Então, assim, eu falo que eu protejo Nós meu carregamos salão. energia, eu protejo. Né? Eu gosto de ser energia boa. Eu gosto de estar perto das pessoas e estar bem. Mas, infelizmente, a gente tem as clientes negativas que a gente precisa demitir. Eu demito sem problema nenhum. Não tem horário. Não tem horário. Nunca terei horário. Não adianta pedir. Não tenho. Não tenho. Elas insistem, né? Insistem. As que não... nossa, elas insistem. Elas querem de todo jeito, porque elas te adoram. É que eu já demiti várias. Não, eu demito sem problema nenhum. Quer ver que cliente começa a ser grosso com a nossa equipe. Eu tenho uma dificuldade de aceitar grosseria também. Ser direto é diferente. Que nem eu falo, eu tenho clientes que são diretos, eu tenho clientes que são grossos. Grossa é aquela pessoa que quer humilhar. Exatamente. Não, pessoas diretas é aquela que te fala a verdade. Exatamente. Pá. Ó, não tô gostando disso. Pronto, foi direto. Agora a pessoa que quer humilhar. Não, que você é burro, que você é aquilo. O ano passado eu tive um problema, um episódio no salão. Dificilmente eu perco a paciência. É muito difícil. Mas esse foi assim... Esse me tirou o sério pela minha carreira toda profissional. Nós atendemos a mulher, ela já chegou atrasada. E aí ela chegou... fazendo um rolê, atrasou, ela tinha ela e a filha dela, e beleza. Fizemos o trabalho, ficou lindo, eram 2 maquiagens, 3 cabelos. Daí ela perguntou, por uma sorte, ela esqueceu a bendita da tiara e o pai das crianças teve que ir lá levar essa tiara. E essa bênção ficou lá. Senhor, que eu nunca mais cruzo o caminho daquele homem. E esse homem ficou lá e conversou. Falava mais do que o homem da cobra. Na hora de pagar, ele questionou o valor. Ele começou a pedir desconto. Já tinha feito serviço? Eu já tinha feito, já estava pronto. Era só ele me pagar e ir embora. E todo mundo atrasado, porque ela atrasou a gente 40 minutos. Então, nós estávamos todas atrasadas. Eu atrasada, Karina atrasada. E as minhas clientes esperando. Eu atendi 3 clientes de uma vez. Eu nunca na vida faço isso. Aquele dia vai ficar marcado na história. Se ela tivesse ido lá na frente, tinha voucher da revista. Se ela tivesse ido lá e pego o voucher da revista, eu tinha que dar 50% de desconto para ela. Mas ela folheou a revista, rasgou a revista inteira e não pegou o cupom. Ok. E esse homem... E você não faz um desconto? Mas eu vou pagar à vista. Eu falei assim, mas esse é o tipo de serviço que é pago à vista mesmo. Não existe parcelamento. Eu falei, se eu não parcelo esse tipo de serviço. Não, vamos fazer uma permuta, porque eu sou pintor e eu posso trazer muitos clientes para você. Eu falei, só que a maneira com que ele falava, o tom de arrogância, era assim... E eu já estava sem paciência E aí ele... eu vou fazer o seguinte... Eu pinto todas essas suas paredes que tá encardida. Eu falei, não, a minha parede não tá encardida. Começou a achar defeito. Eu falei, de onde que o senhor tá vendo que a minha parede tá encardida? Não, essa cor aí tá encardida. Eu falei, nossa, essa cor, ela precisa ser essa cor. Eu preciso que o salão tenha essa cor. Por uma questão de iluminação. E isso não é da sua conta. Esse aqui é o valor.
Mas você não dá um desconto? Não, você não sabe negociar. Eu falei assim, não, o senhor sabe por que eu não vou te dar desconto? O senhor sabe fazer o que eu fiz? Não. Eu falei, eu também não sei pintar. No dia que o senhor vier pintar, eu não vou botar preço no seu serviço. Por quê? O senhor sabe por quê? Não, porque quem não sabe fazer tem que pagar para ser feito. Karina, dá o Pix para esse senhor fazendo um favor. Ele, nossa, que pessoa difícil de negociar. Eu tava inteira atrasada, eu tinha nem cor. As minhas clientes falavam assim, calma, Ana, calma, tudo vai dar certo. Rick, o pior gesto que você pode ter quando você estiver dentro de um lugar de uma pessoa é você botar preço no serviço dele. Não, o cara foi lá dentro do teu salão e falou, Dentro do meu salão, botou preço no meu serviço, queria botar preço no meu serviço, falou mal da minha parede, que não estava encardida, coisa nenhuma, e ainda me tirou do sério com mais de 40 minutos de atraso. Simplesmente porque ele queria que eu cobrasse o preço que ele queria pagar. Mas na hora eu olhei e falei assim, bloqueia todos os telefones de acesso dessa pessoa ao nosso espaço. Nunca mais na vida, mas nem que ela pagar em ouro. Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá. Mas a mulher era assim também ou só o marido? Não, a mulher só me atrasou, daí acabou comigo, né? Então, um atrasou, o outro botou preço no Mas meu ele que serviço. atrasou? Foi... Não, ela que foi ela, atrasou foi e ela. ele que botou preço no serviço. É a Não, combinação perfeita, não quero. É. Não vai. Então, você tem que saber o tipo de cliente que você quer para você ter. Né? Porque, assim, você tem um protocolo de atendimento. As minhas clientes, elas se sentem em casa. Eu vou lá, eu abro a porta, eu recebo, eu abro a porta ao sair. Elas sabem quando eu estou bem, quando eu não estou. Eu nunca chamo cliente pelo nome quando eu mando mensagem, e elas sabem disso. Eu sempre chamo por um apelido carinhoso. Sempre. Sempre chamo de bebê, de gatinha, de minha flor. É muito difícil eu colocar o nome da pessoa antes de qualquer apelido carinhoso. E não é uma questão de falsidade, é uma questão de carinho. E elas sabem. Quando eu chamo pelo nome, elas até perguntam, tá tudo bem? O assunto é sério. Tá tudo bem? Tá, por quê? Não, você me chamou pelo nome. Então, assim, por quê? Porque a gente tem intimidade com as pessoas. Eu falo que eu tenho clientes... As minhas clientes são seletas, assim. Eu seleciono realmente quem eu quero, para quem eu quero dar o meu tempo. Eu preciso muito de dinheiro. Adoro ganhar dinheiro, eu amo. Só que eu preciso ganhar dinheiro com as pessoas que me fazem bem. Né? E como que é empreender no Brasil sendo mulher? Nesse ramo é fácil, né? É só quando pega esses caras Na minha frente. área é fácil. É só quando pega um ou outro. O marido atrapalha muito? Atrapalha. Marido atrapalha. Pai não atrapalha. Os pais que vão levar as crianças no balé me dão menos trabalho do que as mães. Quando raramente vão, né? Mas marido atrapalha. Demais da conta. Tanto para pagar, fico o tempo todo questionando o valor. Ou no tempo. Tá acabando? Vai demorar? Tá acabando? Então, é a mesma rolê do shopping. De passear na loja, eles ficam o tempo todo cobrando Já pra ele teve embora. serviço que você teve que refazer? Já. Que você não ficou satisfeito ou talvez que a cliente não ficou satisfeita? Qual Já, das duas moedas que foi? das duas. Das duas. As duas. Já teve coisas que já tive que refazer porque eu não gostei. E fiz de novo, não tem problema nenhum com isso. Não gostei, não ficou bom, não combinou. E já teve casos da cliente achar que aquilo ia ficar bom para ela e na hora de estar pronto, ficar igual da foto que ela me deu, mas não combinar com ela. Daí a gente ter que mexer. E já teve vezes de eu detestar e a cliente achar que tá maravilhoso, não deixar desmanchar de jeito nenhum, porque era exatamente aquilo que ela queria. Então... E gosto. Gosto. Ok. Pagar, ficar maravilhada, voltar e é isso. Qual foi o maior desafio que você teve na sua área? Teve alguma mulher que você pegou que era muito desafiadora, ou um cabelo muito difícil, uma produção, uma pele muito difícil? Cabelo afro. Cabelo afro, geralmente, são os que me desafiam. Porque é muito tempo de produção.
leva mais tempo e a gente sempre bota uma expectativa muito grande em cima de como vai ficar e se a cliente vai gostar, Uhum. né? Porque elas querem parecer o mais natural possível. E aí esses me desafiam. E aparece com menos frequência, né? Pra produção. Não, aparece com bastante frequência agora. Uma coisa que me desafiava muito, eram as tranças. Uhum. Até eu aprender... Cara, eu tive que comprar uma boneca com cabelo de verdade pra fazer trança. Eu odiava trança. E tive que aprender. E hoje é uma das coisas que eu mais faço no salão, são tranças. Vocês atendem lá tudo? Casamento, formatura, fotos 15 de anos. gestante, 15 anos. Ensaios fotográficos. Ensaios fotográficos. Legal. O que beleza significa pra você? Vida. Não só porque eu ganho a vida com a beleza, mas a beleza, ela tá em tudo. Autoestima, né? Ela faz com que você fique bem. Eu tenho um espelho no salão que quando eu vejo a felicidade das clientes olhando nele, uma porque ele é maravilhoso, porque ele emagrece a gente, e outra porque elas se olham quando elas estão prontas. E aí, o sorriso com que elas se olham quando elas estão prontas é muito gratificante. E isso é beleza. Então, a beleza me proporciona muita felicidade. Ou quando olha a mão que está pronta, que está bonita, né? Então, tudo isso para mim Tem uma manicure que eu vou. E um abraço, Eliane. Ela é muito gente boa. Oi, Eliane. E assim, ela ama pé. O negócio dela é pé. Ai, mas eu também. Quando Ama um pé, pé. chega aquele pé, só o pó da rabiola e sai um pezinho Você lindo, também com tem isso? francesinha. Ela ama pé. Nossa, não E tem aí, preço isso. e aí ela tem um quê com a mão, porque ela não gosta que os clientes fiquem olhando a mão, porque ela não sabe se tá bom ou ruim, e ela é uma pessoa insegura. Ah, não, eu não tenho problema. Hoje eu ainda falei pra menina que fez meus cílios. Ela postou a foto, daí na hora que eu olhei o story, eu falei assim, o meu story. Mas essa moça é bonita, né? Daí ela entrou no embalo, é linda, não sei o quê, super alto astral. Eu até printei e postei. Falei assim, quando a cliente tem um parafuso ameno e autoestima lá em cima, eu não tenho problema com o meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, eu olho as clientes... Antes delas falarem, eu falei assim, ficou lindo, né? Não, mas é... Eu não tenho. Você sabe o que você fez, né? Não, eu sei. Eu Não, eu faço carinho. de propósito, eu começo, daí ela... Para, Henrique. Ela nem olha pra mim, ela para, quando Henrique. eu olho, assim, às vezes quando eu olho a pessoa fazendo isso aqui, assim, às vezes dando uma... O que é? Tem alguma coisa aí? Tem que lixar? Não, tá lindo. Ok. Então dá uma perguntadinha assim. Agora, mais assim, com relação a pessoa não tá gostando do meu trabalho, imagina. Ela Tem falou, que gostar, tá lindo? Ela falou assim, se eu pudesse fazer só pé. Só pé. Só pé. Ela ama pé. Tem alguma cliente que já marcou você muito? Que passou pela sua vida durante essa história profissional? Olha, essa minha cliente de 17 anos é uma cliente que me marcou muito. Que me marca até hoje, a gente tem uma relação muito boa de amizade. A dona Eunice, que foi a minha primeira cliente do salão, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Ela já se foi, mas eu gosto muito dela. E acho que só. As que estão há mais tempo comigo, porque elas sabem tudo que eu passei, de como a vida já foi difícil. Hoje eu tô no mar de rosas. Um ou outro espinho, mas... Eu falo que quando você tá no patamar de poder escolher os seus clientes, é muito bom. É muito Não é bom. porque tá sobrando dinheiro, não, que eu tô escolhendo cliente. Eu Sim, escolho cliente porque eu posso dar... É que você já tem uma base sólida de clientes que você gosta e o que vai entrar novo você pode escolher. Eu posso escolher. Isso é muito bom. Isso é gratificante. É Tem reconhecimento. Tem cliente que chega em mim pelo WhatsApp e... passa orçamento. Aí a pessoa não dá nem um bom dia, não dá nem uma boa tarde, não dá nada. Não, você pode olhar meu WhatsApp. Esses dias eu mandei mensagem pra uma cliente. Eu respondi uma cliente, tipo, no automático. Ô, Ana, ele pode vir? Pode. Daí eu... Não, pode sim. Daí eu parei, olhei.
Cadê o celular? Ô, Karen, bom dia. Desculpa. Tava na correria. Tá. Né, assim, bom dia. Ela, nem percebi. não pode. Cara, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e obrigado, são chavinhas de ouro. Abre qualquer porta. Então, assim, não dá pra você começar uma conversa sem uma chavinha de ouro. Né? Não... Qual que é o principal valor que você tem dentro de você que você não abre mão? Nossa, tem tantos. Meu caráter. E as minhas vontades. As opiniões, elas mudam. Mas as minhas vontades dificilmente mudam. E o meu caráter. Show. Você já fracassou? Sim. O que você aprendeu com isso? A levantar. Ah, ótimo. Essa foi a primeira vez que eu vi. Tá aqui, ó. A gente cai, a gente levanta, a gente cai. O fracasso nada mais é do que um tombo. Qual que foi o conselho mais valioso que você já recebeu? Cara, eu recebi esse conselho de uma pessoa que eu não lembro quem é. Eu não consigo me lembrar, mas eu tava no fundo do fundo do fundo do poço. E eu falei isso para essa pessoa. E no dia, ela olhou para mim e falou assim: que bom que você tá no fundo do fundo do fundo. Não tem mais pra onde descer, né? Não tem mais para onde descer. Agora você se coça e começa a subir. Porque se você olhar para cima, você vai ver a luz. Então vai. E sobe. E foi exatamente o que aconteceu. E nunca mais caí. Não lá embaixo. Uhum. Tem os tropeços daí, né? Tem. São tropeços, já tropeços. Não é quedas, né? Não são quedas, a gente precisa cair. Você não consegue crescer em absolutamente nada na vida sem dor. Uhum. Todo e qualquer crescimento dói. Então, assim, vai doer. Teve um dia que você conseguiu enxergar que aquilo lá te provou que você era muito forte? Vários. Como mãe, como profissional. Cara, falar não para um filho. Ou falar não para alguma coisa que você quer muito. Porque você sabe que não pode. É muito difícil. E aí você vê o quanto você é forte. Porque às vezes você quer, mas você não pode. Naquele momento. Uhum. E aí a tentação, aquilo te atenta tanto ao ponto de você falar assim, não, e ponto. E qual que é o seu maior sonho profissional? Eu sei que você falou que não tem muitos sonhos, mas sua ambição profissional. Que ter mais gente capacitada e com vontade de trabalhar no salão. Ampliar. Ampliar o salão. Repaginar. Não perder aquela Deixar coisa aconchegante. Deixar eu desenhar o totem. Deixar você desenhar. Não tem placa. Pode dar de presente. Não tem placa. Vou providenciar. Se eu pagar a placa, você deixa eu pôr minha marca junto com vocês? O rolê da placa, deixo. Vou desenhar uma. Pronto. Tá pego. Pronto. O rolê tá pronto. Desde que você não fuja da minha logo. Não, vai ter tua logo, é minha. Beleza. Mete pau. Pode fazer. Divulgação. Pode fazer. Já estamos dentro, já tá feito. Mas você tem que lembrar que é uma casa de madeira. Uhum. Então ela tem que ser naquele rolê ali da casa. Não, já tenho uma ideia já. Eu acredito que você tem. Então, beleza, pode fazer. Gosto de gente assim, ó, pra frente, já resolve, já decidido, Pronto, objetivo. vai tá lá, depois você só avisa a Karina. Coitada da Karina. Karina, depois eu te conto o que aconteceu aqui. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria pra Ana do passado? Faça exatamente tudo que você fez. Sem tirar e nem pôr. Top. Como você gostaria de ser lembrada? Como uma pessoa bem feliz, alegre, que emana energia positiva, que quer estar sempre bem com as pessoas, que gosta de sorrir. Assim. Uma profissional alegre, que gosta do que faz. O dia que você abrir uma palestra de como otimizar o seu tempo.
Vou providenciar isso. Eu vou comprar na hora. Um dia, o Jalber, Aham. no clube, eu ia jogar futebol em 9 horas da noite, daí eles estavam lá no clube, daí eu passei lá. Eu já fui de short, saí do salão, de short nela. Ele falou assim, hein, que hora que você trabalha? Porque a conta não fecha. Você posta 6 horas de atividade física por dia, que hora que você trabalha? Cara, esse seu dia é muito massa. Aí a mulher dele falou assim, ela otimiza o tempo dela. E Cara. realmente, eu otimizo meu tempo. Né, assim... Você roda, hein? Moço Tipo, eu do termino céu. o Pilates 8h30. Eu tenho cliente 8h45. Só dá tempo de eu passar na padaria, pegar um café e um pão de queijo. Vamos Ainda dá tempo de comer? Oxe! Rapaz, eu não trabalho sem comer, não. Sem meu café, você tá doido. Não dá tempo de comer. Mas parabéns. Eu gosto. Eu acompanho, eu admiro. Eu falo, caramba, eu queria um dia poder fazer isso. Mas é Eu bom. preciso arrancar energia de onde não tem pra poder fazer isso. Porque pra mim é um dia produtivo. É um dia bem vivido, é um dia útil. Você olha e fala, nossa, essa aproveita o dia. Mas o dia que você acordar meia-noite. 1 hora mais cedo do seu dia, que horas você costuma acordar? Eu, 5h30, 6 horas. Se você acordar às 5 e for fazer uma caminhada... É o que eu preciso. A minha dificuldade no dia de hoje física. não é desculpa, tá? Pelo amor de Deus. A minha dificuldade mesmo tá sendo dormir por conta da neném. Então o que acontece? A neném ela tá acordando ainda Ela à noite. bebê, não E tá- agora gripou, essa fase piorou. é difícil. Então o que é a minha dificuldade? Ter essa gestão do sono. A hora que isso ajustar, eu vou pra cima. Porque hoje, por exemplo, hoje, acordamos 5h30. O Gabriel já tava aqui 6 horas da manhã. A gente já começou a gravar. E a gente vai gravar até as 10 da noite. Amanhã, 5h30 de novo. BNI. Só que E o que eu te falei. Aí sexta, agora há BNI pouco? de novo. Não, Mas vou ter que fazer gestão de tempo. Não é gestão de tempo. É priorizar um tempo para você. É. Porque uma vez eu ouvi um professor me dizer que ou você para por bem, É verdade. ou o corpo vai te parar. Né? Então, assim. Você vai ser forçado a parar. Exatamente. Então você vai ser obrigado a parar. Fazendo tudo que eu faço, eu tive que ficar parada 1 mês. Eu quase tive um troço. Eu tava tomando, já tava assim, remédio pra ansiedade, porque não vai. Atividade física, ela é tão prazerosa, ela é tão maravilhosa, que ela te dá suplemento pra lidar com a ansiedade. Uhum. Pra te dar com o resto do E você dia. não toma nada. Não. Só alimentação cachaça. normal. É só alimentação normal. Só alimentação normal. Já parei com essas piras de querer emagrecer. Eu falo que todo dia eu quero Perdeu emagrecer, todo dia eu quero definir as pernas, todo dia eu quero um negócio. Não, isso é projeto O negócio de é manter em vida, movimento. O negócio é manter em movimento. Mantenha em movimento. O meu trabalho flui melhor quando eu treino de manhã. Quando eu faço as minhas coisas no final do dia. Eu tô cansada? Claro que eu tô cansada, eu não sou máquina. Mas é um cansaço diferente de quando eu não treino. De quando eu não vou. Porque quando você vai, o seu corpo, ele... É o cansaço da derrota. Mas quando você não vai, você vai estar cansado, mas você não vai ter gerado uma endorfina, você não vai ter uma serotonina, você não vai ter... Você vai ser aquilo ali, pronto. Você vai chegar no final do dia, você tá morta. Não que você não vai estar morta quando você treina. Só que é prazeroso, é diferente. O dia que você fizer o teste, você me conta. Não sei explicar. O cansaço é diferente. Eu coloquei data Né? pra voltar. Eu acho que tinha que ser amanhã. Tipo, acordar, vamos. Entendeu? Porque esse negócio de data todo dia, amanhã nós vamos, amanhã nós vamos, amanhã nós vamos, amanhã não vai A lugar gente já nenhum. chegou, igual o burrinho de Shrek. A gente já chegou. A gente já chegou? Né? Fiado só amanhã. É uma delícia conversar com a Ana, gente. Ai. É isso aí, o fiado é só amanhã, amanhã nunca chega. Então, assim... Vou falar em fiado, já teve cliente que quis fazer no fiado? Um monte. Não, daqui a pouco eu faço seu Pix. Até hoje. Já levou calote? Oxe, claro. Meu Deus. Eu, Karina. Não. Deu calote mesmo. Tá na agendinha, certeza. Ah, mas eu tenho um livro preto, filho, que eu bloqueio. A cliente que me manda mensagem que tem uma bolinha vermelha no nome dela... Pode saber. Não terás horário, bebê. Ai.
E assim a gente se despede com essa alegria maravilhosa. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Que delícia, cara. Isso que me dá uma energia muito gostosa para continuar. Obrigado a Filato Bene, a Mark Vest Líderes, Leozão. Muito obrigado, Léo. Valeu. Você, Rosiclay. Obrigado também ao Vini do Cláudia Bolos dos Salgados. Agora pode eu vou comer. Tá? Agora eu vou comer. E Ana, obrigado de coração por ter partilhado sua história. Muito linda a sua história. Parabéns. Que Deus continue abençoando você, que você continue sendo próspera. Quero voltar sempre a atender vocês. Então você é muito bem-vindo à nossa empresa, ao podcast. E sua energia é maravilhosa. Que bom. E quero aprender com você como fazer o dia render mais. Vamos fazer umas aulas. Vamos fazer o dia render. Vou contratar você para fazer uma mentoria e aí a gente faz. Vamos, eu te ensino a vender, você me ensina a render o dia. Você me ensina a vender, administrar meu rolê e eu ensino você a administrar seu tempo. Valeu! Muito obrigada.